Obrigado. Podem se sentar, obrigado. Aleluia. Eu creio que vocês estão cheios. Essa é a confissão de vocês. Estão cantando, enche-me, ó Deus, enche-me. Vocês estão cheios. Aleluia. Uma das perguntas que as pessoas continuam a me fazer, as reações que recebemos, qual é a melhor forma de definir a crença? Qual a melhor forma de definir a crença? Na semana passada, nós falamos que crença ou fé significa o quê? Confiança. Mas a pergunta que me fazem 90% das pessoas é uma pergunta similar. Então, vamos ler no livro de Marcos 9, a partir do versículo 1 ao 3. E eu irei direto ao texto principal. Versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como ninguém no mundo. Vamos ao outro texto principal, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. A pergunta que os telespectadores ao redor do mundo fazem para mim: qual a melhor forma de definir a crença? Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Qual a melhor forma de definir a crença? Tão bom quanto eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque quando vocês me perguntam qual a melhor forma, isso mostra que sua crença não está evidente. É por isso que você diz: eu creio, mas não tenho isso. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo. É um espírito imundo. Ele repreendeu, dizendo: saia. Ele ordenou. É o que está escrito aqui. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Aleluia. Leiam depois no livro de Mateus 14, 26. E Filipenses 4, versículo 13. Isso também ajudará vocês. Uma coisa que precisamos saber sobre crença é que ela é como uma semente. S-E-M-E-N-T-E. Assim é a crença. Você não pode plantar uma semente hoje e colher no dia seguinte. Que tipo de semente? Ela é desenvolvida em estágios. É desenvolvida em quê? Estágios. Há tempo para plantar. E há tempo para colher. Tem que haver um tempo para você crer e para receber. Você pode não ter a manifestação, mas você sabe que a semente foi plantada pela forma como você vive. Às vezes você diz: sou cristão, então por que isso está acontecendo comigo? Dizendo isso significa que você não é cristão. Diga ao seu vizinho: eu sou um cristão porque tudo isso está acontecendo comigo.
Isso significa que você não é um cristão. Sou um pastor. Por que isso está acontecendo comigo? Isso significa que você não é um pastor. Você está confessando sua fraqueza. Alguém diz, eu não sei. Eu dou meu dízimo, vou à igreja regularmente. Sabe, eu parei de fumar, eu larguei tudo. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Indiretamente, essa pessoa está dizendo que não é cristã. Você pode não ter a manifestação, mas você sabe que a semente foi plantada. Nesse mundo haverá. É isso que a Bíblia diz. Eu oro para que a vossa fé não falhe. Diga ao seu vizinho, a colheita está a caminho. Eu não os escutei? Não se esqueçam do que estamos falando. Crença. Repitam comigo. O desenvolvimento da palavra de Deus no seu coração determina a sua capacidade de crer. O desenvolvimento da palavra de Deus no seu coração determina a sua capacidade de crer. Quanto maior o desenvolvimento da palavra de Deus no seu coração, maior a capacidade de crer. A capacidade de crer depende da proporção em que você alimenta a sua alma com a palavra de Deus. Repitam comigo, a capacidade de crer depende da proporção em que você alimenta a sua alma com a palavra de Deus. A pergunta é, como nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus? Há muita distração por aí. Trabalhos inacabados, argumentos inacabados, discussões inacabadas, discussões de negócios, discussões de políticas. Você quer se juntar a nós? Quando vier para a sinagoga, eu te vejo. Discussões de relacionamentos, discussões de dívidas, discussões de créditos. Como nós alimentamos a nossa alma? Nós alimentamos a nossa alma lendo a Bíblia lentamente, repetidamente, atentamente e com perdão. Vejam, a Bíblia não é um livro que você pode simplesmente pegar e dizer, vou ler essa Bíblia toda em um ano. Como você pode entender a Bíblia em um ano? Cada texto, cada parágrafo, cada mensagem devem ser entendidas. Às vezes, enquanto eu estou lendo a minha Bíblia, leio 2 páginas e paro, porque sempre há algo que eu não entendo. Então, eu vou para o altar orar. Qual o significado disso? Qual o significado? Eu não entendo. Levo 3 dias e não dou continuidade à leitura. Eu paro ali mesmo. Me pergunto, qual o significado? Como? Qual o significado? Recebo a revelação que me mostra o significado. Eu ouço muitas pessoas aqui dizerem que leram a Bíblia 2 vezes no ano. Fizeram da Bíblia uma literatura, história sobre eventos. Você não pode terminar de ler. Não é possível. Por causa do conteúdo dela. Não estou falando de gramática como um professor ou uma pessoa bem educada que pode ler rapidamente. Para eles é diferente o entendimento. Então, quando você está lendo, deve haver ali um assunto ou uma mensagem que você não entenda. Vá então até Deus. Você pode até se encontrar com algum servo de Deus e perguntar, qual é o significado disso? Eu não entendo. Até que você entenda, então posso seguir com a leitura. Nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, lendo nossa Bíblia lentamente,
repetidamente, atentamente e com perdão. Você deve ter um espírito livre para ler. Se não tiver, você não está lendo a Bíblia. Sem um espírito livre, você não está lendo a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia. Um espírito livre significa perdoar e esquecer. Tenha você sido traído, seja certo ou errado, perdoe a todos e esqueça. Então você pode pegar a Bíblia. Se não, você está lendo história sobre eventos. Lentamente, repetidamente e atentamente. E com o quê? Com perdão. Quanto mais você medita no que você lê, mais seu espírito, ou seja, seu coração, age sobre a palavra. Meditar enquanto você está sentado, meditação não envolve o seu corpo. Blá, 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 blá. Isso não é meditação. Quanto mais você medita no que você lê, mais o seu espírito, ou seja, o seu coração, age sobre a palavra de Deus. E mais o Espírito de Deus será liberado. O Espírito de Deus será liberado conforme o degrau, o nível em que você se coloca em reverência, em honra à palavra dele. Como nós preenchemos nossa alma com a palavra de Deus? Lendo a Bíblia lentamente, repetidamente e atentamente. Você precisa da natureza para ler sua Bíblia. Precisa do quê? Da natureza. Precisa da natureza para ler a Bíblia. Natureza quer dizer suas mãos. O ambiente. A pergunta, a reação dos telespectadores ao redor do mundo. Qual a melhor forma de definir crença? Sim, quando você fala de crença, sem vontade de Deus, sem a promessa de Deus, não há crença, não há fé. Não tem como ter fé sem a vontade de Deus, sem a promessa de Deus. A vontade de Deus sobre toda questão deve ser conhecida por nós antes de orarmos. A vontade de Deus significa as promessas dele. Diga ao seu vizinho, a vontade de Deus significa as promessas dele. Eu não os escutei? Sim. A vontade de Deus sobre toda a questão. Olhem para mim. Eu quero me virar, mas eu devo saber quando que Deus quer que eu me vire. Sim, vire-se. Se eu não ouço de Deus sobre quando devo me virar, eu me viro por mim mesmo. Sabe, muitos de nós vivemos a vida por nós mesmos. Ele diz, vire-se. Vá. Volte. A vontade de Deus sobre toda a questão deve ser conhecida por nós antes de orarmos. Seja curado. Você perguntou a Deus se Ele quer que seja curado? Pergunte a Deus. Se Ele disse, sim, ore por ele, ele será curado, certo, seja curado. Mas se você não conhece a vontade de Deus para essa mulher que está buscando cura, e você está dizendo, seja curada, é por isso que você vê blasfêmia por todo lugar hoje em dia. É por isso que você ora, como se estivesse falando consigo mesmo. Diga novamente ao seu vizinho a vontade de Deus sobre toda a questão deve ser conhecida por nós antes de orarmos. Vocês não informaram que estavam vindo para cá. Eu os vi de repente lá fora com suas coisas. E agora eu pergunto, o que é tudo isso?
Então você consegue ver o porquê você continua a orar, 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 como se não estivesse orando? Você ora, 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 como se não estivesse orando. Às vezes, quando eu me movo por mim mesmo, eu rapidamente caio. Às vezes no início, como uma criança que não escuta claramente o seu pai, ele diz, sai daqui. Vocês sempre se perguntam o porquê somente este ministério está aqui em Lagos. O porquê não tem café da manhã aqui, exatamente aqui nessa área aqui de Lagos. É porque estamos esperando a direção de Deus. Vocês amam tomar café da manhã em seus países, amam tomar café da manhã em todos os lugares, porque todos amam esse ministério. Mas nós não agimos por vocês, nós agimos por Deus. Amor de Deus pelo homem. Se Deus não tiver prometido algo e você se forçar a crer que Deus ainda te dará, você não está crendo. Você está sonhando, porque você crê na sua imaginação. No livro de Marcos 9:23, Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Isso significa que o nível da crença difere. Não é o mesmo. O que talvez você alcance em nome de Jesus, eu posso não ser capaz de alcançar. Porque o nível de crença é diferente. O que é possível para você em nome de Jesus pode não ser possível para mim. Porque o nível da crença difere. Como já dissemos, o desenvolvimento da palavra de Deus. Finalmente, como um cristão, você é o que é pela fé. Um homem é o que é pela fé. Você é o que é por causa da sua capacidade de crer. Deus os abençoe. Bom, eu estou falando até agora, mas agora é a vez de vocês falarem. Quem quer falar comigo? Quem quer falar comigo? A respeito da mensagem de hoje. Certo, eu quero te fazer uma pergunta. Como o senhor está? O que posso fazer por você? Eu quero conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus. Veja a mensagem de hoje. Como a mensagem de hoje te ajuda a conhecer mais a Deus? A mensagem de hoje realmente falou ao meu coração. Porque muitas vezes penso e questiono no meu coração, perguntando: eu sirvo tanto a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Pela graça de Deus, eu sigo os seus ensinamentos, estudo a palavra de Deus e a pratico, então não vou dizer 100%, mas nas pequenas áreas, assim como a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você moverá montanhas. Então a pergunta que continua a vir a mim era: por que isso, já que sou um cristão? Há certas coisas que deviam acontecer a incrédulos e nem mesmo acontece com eles. Pessoas que não obedecem a Deus, que não praticam essas coisas. Por que Estou falando com um homem justo. Você é um homem justo. Ele responderá a nossa pergunta. Vou dar um bom exemplo. Você demonstra amor às pessoas. E você quem leva a facada. Você é o mais esfaqueado. Das pessoas a quem demonstrou amor. Exatamente. O que é bom. Ou num escritório. Você escolheu ser um líder exemplar. Certo?
que quer ser bom para todos pela graça de Deus. Mas as pessoas não o recebem. São as mesmas pessoas que mais fazem isso. São as pessoas que vão até um advogado, te processam e tudo mais. Então, a palavra de hoje, ela me tocou. Te tocou? Sim, como cristãos. Quando essa pergunta vier, devemos saber que é um verdadeiro teste, que somos discípulos de Cristo e devemos esperar pelo tempo de Deus. Demora não quer dizer que Deus não está negando. Deus está nos preparando melhor. Também, nosso amor pelos outros devemos considerar um sacrifício, não como recompensa. Quando você quiser dar, veja como um sacrifício, porque você não sabe qual será o seu amanhã. Se você conhecesse seu amanhã, você estaria rolando no chão dizendo obrigado, Jesus. Deus está te guardando para o futuro. Seu futuro será grandioso, por isso que você está passando por tudo isso. E essa é a hora certa de você passar por tudo isso. Me digam qual é a hora certa de passar pelo que vocês estão passando. Essa é a hora. Essa é a hora. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E esse é o tempo certo para esse homem. E o Senhor deve ter uma lembrança. Deve ter uma lembrança. Se a cabeça da casa tem agido mal de alguma forma, quem é você então? O inquilino? O cabeça da casa, o proprietário, fez tudo isso. E você é apenas inquilino da casa. A geração que ainda não nasceu viverá para ver as suas obras. É por isso que você está passando por isso. É por isso que você deve orar por essa geração ainda não nascida. Quantos heróis você pode afirmar terem sido exemplos para você? A geração ainda não nascida viverá para ver as suas obras. Isso significa que você viverá depois de hoje. Seu trabalho viverá para sempre. É por isso que você está passando por isso. Então, por favor, veja isso como uma bênção. Foi uma bênção você ter escutado minha mensagem hoje. A colheita está a caminho. Amém. Muito obrigado. Palmas para meu irmão. Palmas para meu irmão. Obrigado. Pode se sentar.